Olá, você que acompanha o canal. Hoje a gente vai abordar um tema que é sobre o aborto e a gente vai ver a mente de duas adolescentes. Isso é muito importante para a gente ver como anda o pensamento dos jovens em nosso país. Quem for conservador vai ter uma ciência de como a esquerda vem iludindo a mente dos jovens e adolescentes nesse país. Você vai ver uma mente de uma criança que acha que o problema e a solução para uma inconsequência ou uma irresponsabilidade é o assassinato da criança no ventre da mãe. Eu particularmente não compactuo com esse tipo de discurso, de que porque a mulher é pobre, ou porque ela escolheu um cara em um baile funk, e aí ela engravidou, ela tem que matar a criança por causa disso. No caso de estupro, isso já é lei que garante a mulher. E no caso também quando o feto tem algum problema, também tem. Quando tem um advogado, e aí pode se fazer o aborto. Fora isso aí, eu não sou a favor. Se sabendo que a criança vai nascer sadia, que não foi por abuso sexual, a mãe que arque com a consequência dela. E o pai também, né? Sei se eu respondo aqueles caras lá do TikTok, sabe que eu te falei? Oh, só não cito o nome aqui para não dar É, confusão. é. É, então, eu não vou debater porque eu vou ser acusada de crime, né? Então, assim, é melhor Ah, não. nossa, Ah, eu ela entrou a também. Betina, vou botar ela. Coloca ela só pra ver se é a mesma que me chamou. Tá, Como é que você tá? Tá melhor? mais ou menos. E aí, Betina? E aí, Betina? Você que me chamou. Foi essa Betina mesmo. Você que também me chamou, não foi? Chamei. Eu chamei por causa que eu vi tu com a Ingrid. Ah, tá. A gente podia, ó. Então tá combinado, né? Quarta-feira, 6h30. Uhum. Fechou, A então. Vou Betina descer também aí. vai Bom fazer debate pra debate. vocês. Valeu. Falou. E aí, Betina, beleza? Você é feminista? Conta aí pra gente. Então, eu me considerava feminista, só que depois começou a surgir aquelas coisas de feminismo liberal, marxista, essas coisas assim, e aí eu comecei a não me identificar só com um. E aí eu comecei a dizer que eu apoio certas causas, não um, sabe, tipo, liberal, não concordo, essas coisas assim. Então eu concordo com algumas coisas, mas se for me perguntar se eu sou feminista liberal, assim, eu não sou. Então, Você é feminista, assim, só pela metade, né? Você concorda com umas coisinhas ou outras. Você não é feminista na sua totalidade. depende, na verdade. Eu acho que eu me considero feminista marxista, só que eu não falo sobre porque eu não entendo tudo sobre e eu não gosto de falar o que eu não entendo totalmente. Então, Sim. Então vamos lá, vamos começar esse debate aí. Você é a favor do aborto, certo? certo. Eu sou contra o aborto porque o aborto, para mim, não só para mim, mas diversos estudos, né, comprovam que o feto é uma vida e tal, e eu considero isso um assassinato. Por que você não considera isso um assassinato? Primeiramente, porque antes das 12, 13 semanas não tem sistema nervoso, não tem sistema cerebral e tudo mais. E também porque eu considero mais, tipo, eu dou mais valor para uma vida que já tá construída, já tem uma família, já tem. Peraí, tem uma travadinha, tem como você falar de novo? Destravou? Foi. Tá. Porque antes das 12, 13 semanas, não me lembro, nessa base, não tem sistema nervoso, portanto não sente dor, aquela coisa que tu provavelmente já escutou várias vezes. E também porque eu dou mais valor para uma vida que já tá formada, que já tem família, já tem sonhos e tudo mais, do que para um feto, no caso. Então, se eu tivesse que escolher entre salvar a saúde mental de uma mulher que não quer ter um filho do que um feto, eu escolheria o da mulher, porque ela já tá desenvolvida, ela realmente é uma vida que convive com outras vidas. Por isso que eu sou a favor do aborto. Entendi. Aí, então vamos lá.
Se não sente dor, então a gente pode matar. Tá, beleza. Então, as pessoas, por exemplo, que têm analgesia congênita, são pessoas que não sentem dor. A gente também pode matar essas pessoas? São pessoas que têm consciência, né? Porque se uma pessoa que tem consciência, mas tem uma deficiência, é diferente, porque ela já nasceu. Então, é uma Tá, vida. então se a pessoa, por exemplo, perde a consciência e entra em coma, a gente pode matar essa pessoa também? É diferente. Um Qual a feto diferença? certificado que antes dos 12 meses não tem sistema nervoso, não tem consciência. Então não é vida. E também sem falar que uma pessoa que é deficiente ou que tá sem consciência por um momento, se tu realmente mata ela, ela não vai voltar a acordar, ela vai ter morrido. Só que isso não vai prejudicar ninguém, a não ser por as pessoas que gostavam. Mas, por exemplo, uma mulher que não vai poder abortar vai prejudicar o corpo dela e ela também vai ter que lidar com essa consequência, né, pro resto da vida. Tá, então você considera, por exemplo, que o feto não é vida até o terceiro mês, é isso? A 12ª semana, eu acho que dá uns 2 meses e umas semanas aí. Mas quem foi que falou isso? Isso tudo, né? Qual estudo? Eu tenho umas anotações aqui, calma aí, que eu já sabia que você ia pedir fonte e tal. Ah, porque as pessoas não adianta. Tipo assim, eu sou cristã. Aí eu falo de Bíblia aqui, as pessoas, não quero saber de Bíblia, eu quero saber de estudo, fonte. Então, eu tô com mais fontes aqui, mas eu queria também saber as suas. Sim, calma aí. Isso no caso eu vi no site do IBGE mesmo. É lá que diz que não tem vida? Que é equivalente. Não. É a 12. Não. Aí está se baseando em alguma obra científica, né? Mas aí vai um astronauta, acha uma bactéria em Marte e diz que um cientista achou uma vida em Marte. E um bebê que está em construção na barriga da sua mãe para virar um adolescente como ela, não é vida e tem que morrer. Vai entender. 13 semanas, dependendo do caso da pessoa, porque temos que se desenvolvem mais atrasado, no caso. Sim, então, o que acontece? Isso não é algo 100% comprovado. Há uma 50% de chance de ser vida e uma 50% de chance de não ser. Então, eu peguei um livro aqui de anatomia que os universitários usam, né, para estudar na faculdade de medicina. O livro é o autor Kate Moore, que ele é bem conhecido assim, porque ele escreveu esse livro. Ele afirma o seguinte: a vida humana começa na fertilização, o processo durante o qual o gameta masculino, o espermatozoide, se une a um gameta feminino, o óvulo, para formar uma única célula chamada zigoto. Essa célula totipotente, altamente especializada, marca o início de cada um de nós como um indivíduo único. Um zigoto é o início de um novo ser humano. Né? Então, assim, é comprovado, eu tenho vários outros cientistas aqui que afirmam que é uma vida, né? Então, assim, essa história de, não é vida, pode matar, isso não tem cabimento, sabe? Por exemplo, quando porque o bebê é um inocente, o feto é um inocente. Então, quando você vem com uma frase, por exemplo, é justo matar um inocente quando? Até o terceiro mês. Isso é o mesmo pensamento nazista, porque na cabeça deles era o seguinte: é justo matar um inocente quando é um judeu. Então, assim, você acha isso justo? Você definir, né, quem pode nascer, quem não pode, quem pode morrer, quem não pode? Você acha isso justo? Não, mas é exatamente o que vocês fazem, né? Porque, assim, a mulher, que é a mãe, ela que vai ter que cuidar. Tipo, vocês não vão pagar uma fralda, vocês não vão pagar nada pra criança. E quem decide se a mulher vai poder criar ou não é o Estado, no momento. É o que exatamente que tu falou sobre nazismo. Porque ela não pode escolher abortar, ela não pode escolher interromper a gravidez, então ela é obrigada a ter. E aí quem tá decidindo se a pessoa vai viver ou não é o Estado, porque muitas mulheres morrem em aborto clandestino. Então quem tá decidindo a vida da mulher nesse momento é o Estado, é a mesma situação. Não, mas o que acontece? A partir do momento que ela assume o risco de ter uma relação sexual, você não acha que ela tem que ter a responsabilidade de cuidar do filho? Aí vem
um ponto, né? De que nem Desculpa, todo obrigada. método é 100% eficaz. Segundo, levam isso em consideração, eu e vocês se dizem pró-vida. Mas, assim, a mulher vai acabar tendo o filho, vamos supor, porque ela não pode abortar e ela também não quer abortar clandestinamente. Aí, quem vai crescer? Quem vai ser... A mulher vai ter o filho. Ele vai crescer com uma família que não queria ter ele. Muitas vezes ele vai se sentir rejeitado, ele pode levar a doenças psicológicas, problemas psicológicos e tudo mais. Ou ele pode ir para um lar, que tem pensamento hoje em todo mundo sempre vai ter. Então, quem vai acabar sofrendo as consequências da mesma forma vai ser a criança, tá ligado? Então... Uma criança com o bem-estar dela, não faz sentido esse pensamento, porque eu me comovo bem mais vendo uma criança de rua passando fome ou um filho aí com depressão, que foi abandonado, foi jogado na rua, qualquer coisa assim, do que por um bolo de células. Porque muita gente tem a imagem de um feto quando é abortado com um coisa desse tamanho, com uma cabeça, com um corpo, só que não tem, é uma semente, mesma coisa que um ovo. Né? Não, olha só. Vamos lá. Tipo um ovo, vou dar um exemplo. A galinha coloca o ovo lá. Se ela continuar aquecendo ele na temperatura que ele precisa e tudo mais, vai virar um pintinho, vai virar uma vida. Mas antes disso, se tu interrompe aquilo, não é. Então é a mesma coisa. Só vai evitar a superlotação de lares e crianças... Não, superlotação de lares, não entendi isso, mas vamos lá. A partir do momento em que um homem e uma mulher, eles assumem o risco de ter uma relação sexual, mesmo sabendo que nenhum método é 100% eficaz, eles têm que assumir a responsabilidade disso. Caso contrário, isso se chama irresponsabilidade. Você não acha? Não, porque tem muita pessoa que não tem acesso à escola. Tu sabia que o Brasil é assim, o que tem o pior índice de estudo sexual nas escolas é menos de 20% de uma educação ampla, entendeu? Então não tem como tu pegar lá uma pessoa que mora na favela, tem um estudo precário, não sabe nem o que é, os pais nem conversam sobre, os pais normalmente não estão nem em casa. A pessoa vai lá, não sabe nem o que está fazendo, normalmente uma criança, uma adolescente, entendeu? E como é que tu vai julgar falando que a pessoa foi responsável, sendo que ela nunca teve um conhecimento sobre aquilo? Eu acho que se tivesse uma educação onde todos tivessem acesso ao saber o que é, isso pelo menos, no mínimo, dava para rever esse negócio sobre aborto. Só que quando a pessoa não tem nem educação sexual, ela não sabe nem o que é um preservativo, ela não sabe nem o que é isso. Aí eu acho que não tem como a gente estar julgando a pessoa de responsável. Não, mas olha só, é bem diferente. Por quê? Eu, por exemplo, eu estava na escola em 2010, né? Na aula de ciências, ela explica na teoria diversos livros de ciência, explica o que é método preservativo, camisinha, DIU. Isso é explicado nas escolas. Eu não sei em que escola que você estudou, mas as escolas que eu passei, inclusive escola pública, me ensinaram sobre isso. Então não vem falar para mim que são todas as escolas que falam sobre isso, porque não é. A maioria... Não, calma aí. Também tenho dados sobre isso. Ó. O Brasil tem os piores índices de educação sexual na América Latina. Isso fala no Estadão. Não, mas olha só... Públicas brasileiras têm educação sexual ampla e contínua no ensino fundamental. Isso não é escola. Não, então... Pode falar? Sim, deu para escutar o que eu falei? Que estou com a campainha. Deu para escutar sobre o índice da escola que não ensina. Tá. Então, sobre educação sexual, eu acredito, eu não acho errado você, por exemplo, ensinar na teoria que nenhum método é 100% eficaz, papapá. Só que eu acho que isso é um papel da família. E outra coisa que você falou a respeito da favela e tal, as pessoas na favela, elas têm acesso à internet. Por exemplo, quando eu estou fazendo um vídeo aqui, por exemplo, faço um TikTok falando sobre aborto, as pessoas que têm acesso à internet, elas têm acesso à informação. E assim, nosso país é extremamente sexualizado. Você entra na Netflix, você vê uma cena de sexo lá. Então não é bem assim por esse lado, não. Até porque na favela, com um monte de gente engravida, como é que a pessoa sabe que transar não engravida? Quê? Não entendi o que você falou. Vamos lá. Como é que a pessoa você está falando, a pessoa não sabe o que ela está fazendo? Peraí, mas a pessoa que está na favela, muita gente que está na favela é engravida, tem filhos, enfim, como é que a pessoa não sabe que transar não engravida? Como é que é isso? É porque você falou que as pessoas que estão na favela não têm acesso à informação. Como é que elas não sabem?
disso? Não sabendo, porque se tu nasce numa família que não conversa sobre. Por exemplo, a minha família nunca falou nada disso pra mim. É porque Nem na sobre mente menstruação, dela, nem a sobre favela é uma nada. selva, Tudo que eu onde as aprendi pessoas foi não na são internet, informadas, foi vendo, porque eu tenho acesso. vai entender Imagina se fosse uma que é pessoa uma onde jovem que não o pai sabe que abandonou, a transando mãe trabalha o dia vai gerar inteiro, uma a vida. pessoa às vezes nem pra escola vai porque tá vendendo bala na rua. Não, Entendeu? mas Porque, peraí, esses são casos muito específicos, isso é minoria. Mas não é o que acontece, isso é minoria. Isso é no caso, minoria. Olha só, tem criança de 15 anos, dando aula de sexo pra gente que tá casada há 40 anos. Eu conheço. Como é que é isso? Eu não sei que mundo é tá, esse que você tá vivendo. se tu não vai levar a minha opinião ou o que eu falo a sério, por que tu me chama pra debater por causa da minha idade? Mas eu não tô falando da sua idade. Sim, tu falou de 15 anos querendo dar aula de... Não, você entendeu errado. Eu tô falando que existem pessoas de 15 anos, meninos, né, de 15 anos, por exemplo, que acessa a pornografia, que tá dando aula de sexo pra gente de 40 anos, que tá casada há muito tempo, nem sabe o que ele tá falando. Então, assim, esse seu dado aí, eu não sei, mas eu não acredito nele, porque a gente tem acesso à informação, tem internet, em lugares pobres, favelas, também tem internet, tem televisão, como é que a pessoa não sabe? Isso não existe mais hoje em dia, isso é muito difícil acontecer. Pode acontecer, mas é difícil. E daí as pessoas que acontecem, elas têm que levar. Só que, tipo assim, não, pra mim não faz sentido esse pensamento, porque no final das contas, quem vai sofrer é a criança. Vocês são pró-vidas. Tá bom, Né? então se tá sofrendo, a gente pode matar. Então por que você não vai, por exemplo, embaixo da ponte e falar, ó, você tá sofrendo, então eu vou tirar a sua vida? Ó, por que você não vai no hospital, por exemplo, de câncer, uma pessoa que tá com síndrome de Down, não sei, você pergunta, gente, quem é que tá feliz aí? Quem que tá triste? Quem tiver triste, levanta a mão, você mata. É assim? Você vai decidir o rumo da vida de uma pessoa. É questão de uma coisa que tu pode evitar antes para a própria vida da mulher que engravidou Mas tanto. como é que você sabe que a pessoa... Por exemplo... Como é que você sabe que a pessoa vai viver triste? Por exemplo, eu vi a live que tu fez com aquele guri antes que tava aqui, o Davi, acho que é. E teve uma fala que ele falou que, como é que é? Tipo, não importa se a mulher se ela tem que ter o direito ou não de nascer, caso nasça, coloca no orfanato, não sei, tem outros métodos de colocar no orfanato, dar acomodação, alguma coisa assim. Mano, isso só mostra que tu não se importa com a criança real, entendeu? Porque a vida de uma criança no lar é horrível, não é igual Chiquititas, mano. Não, tudo bem, vamos lá. Não é igual Chiquititas, mas também não é esse filme de terror que vocês estão falando. Então vamos lá. Eu já vi Orfanato. Tu já super morou em um, né? Oi? Tu super já morou em um, né? Pra dizer que não é horrível dessa forma. Não, presta atenção, deixa eu terminar de falar. Olha só, eu já vi orfanato, eu já visitei orfanato. Inclusive, tem orfanato que oferece cursos de capacitação para a pessoa entrar no mercado de trabalho. Tem relatos aqui na internet de pessoas que moraram em orfanato, hoje estão felizes, tem famílias. Eu acho que a gente tem que dar a oportunidade do feto nascer. Deixa eu terminar de falar. Eu acho que a gente tem que dar a oportunidade do feto nascer para pelo menos ele decidir o rumo da vida dele, para ele poder sofrer, para ele poder se sentir feliz, para ele poder dar um abraço. Eu acho que ele tem o direito de ter a vida tanto quanto nós. Quem somos nós para definir o rumo da vida de alguém? Não, se você vai ser triste, deixa eu te matar. Isso é antiético. Isso não tem cabimento. Tá me entendendo? Não, olha só. Tu tá falando de uma vida que já foi estruturada, entendeu? Uma vida que... Não, eu tô falando de uma vida de orfanato. Hã? Eu tô falando de gente que já foi de orfanato. Quem? Não, eu tô falando de pessoas que já foram de orfanato, que hoje estão em uma família, né? Que hoje são felizes. Pessoas que já foram no orfanato e hoje têm consequências muito graves com isso. Ué, mas isso é muito relativo. A gente tem que dar oportunidade da pessoa ter essa opção. Ou pode não. Mas se a própria mulher que criar o filho não quer, por que tu vai obrigar ela, tendo a chance da criança não se dar bem na vida e da mãe ficar mal, assim, por muito tempo? Porque tu acha... Não, mas olha só. Porque se a ela pessoa, não quis... por da legalização, tu acha que a pessoa é um monstro, é uma pessoa que, meu Deus, ela não liga pra nada, mas às vezes a decisão que ela ia tomar antes, por exemplo, ela quer abortar antes porque ela sabe que ele não vai sentir dor, que ele não vai nem sabe, é um nada, não sente nada. Ele é um nada, entendi. Não sente nada. E depois que nascer, não é tão fácil assim tu chegar no orfanato e abandonar, tá ligado? Porque uma coisa é quando tá lá dentro da tua barriga ainda tá reta, nem tá criando barriga ainda.
e tu abortar lá. Outra coisa é o teu filho nascer, já tá 9 meses na barriga, tu ter sentido todas as dores de uma gravidez e tu levar ele pro orfanato, onde tu chega lá e vê que o lugar é totalmente precário. Tá ligado? Então, vamos lá. Vamos lá. Quem defende essa pauta, por exemplo, do aborto é as feministas, né? Então, assim, a gente sabe que no Brasil o processo de adoção é muito ruim, é muito demorado. Então, assim, qual deveria ser a luta das feministas? Você não acha, por exemplo, que as feministas deveriam lutar para que o processo de adoção fosse mais rápido? Porque o número de famílias querendo adotar é maior do que o número de crianças que foram abandonadas. São dados, eu posso te mostrar depois. Então, você não acha que a luta deveria ser para o processo de adoção ser mais rápido, para as famílias, para essas crianças terem um lar melhor? Não acha que, por exemplo, a luta deveria ser fazer vaquinhas para sustentar esses orfanatos? Porque tudo que eu vejo é a igreja fazendo isso. Eu tenho dados aqui da igreja lá do Vaticano, que sustenta mais de 9 mil orfanatos, sustentam inúmeras igrejas. Então, assim, por que as feministas não lutam por isso, ao invés de matar e ser a favor da vida para dar uma boa estrutura para ela? Por quê? Porque a luta das feministas é pelo direito das mulheres. Isso é outra coisa, isso é uma questão de tu, tipo, não é o, por exemplo, tem muita coisa no mundo que é ruim. Tem fome no mundo, tem guerra, tem tudo mais. Isso não é a pauta das feministas lutar, mas não que a gente não se importe com isso. E eu tenho a mesma pergunta pra ti, porque ao invés de estar aqui debatendo comigo, dizendo, não, tu tem que criar um filho caso tu engravide porque tu é responsável, porque tu isso e o que aquilo. Porque nesse momento tu também não tá indo lá adotar uma criança, tu não tá dando uma fralda agora. Porque se eu te perguntar se tu adotaria uma criança, as chances de tu falar que sim são mínimas, né? Mas a de tu falar que, não, tem que me botar no orfanato, tem que aquilo. E depois. Não, mas eu não tô. Olha só, eu não tenho condições de adotar uma criança. Eu não tenho condições de. Cara. Não, mas olha só, não, presta atenção, deixa eu terminar de falar. Eu não tenho condição de adotar uma criança, mas eu posso ser a favor da vida mesmo assim. Eu acho que a gente tem que dar a oportunidade dessa criança, né, viver, ter decisões, ter escolhas, se dá bem ou se dá mal. Quem somos nós para decidir se uma criança vai ficar triste, feliz? Eu não tô te entendendo. Posso falar? Tá. Enfim, tu falou que assim, tu é a favor da vida, da criança escolher. Eu também sou a favor da vida. Só que da vida bem vivida. Eu não quero que uma pessoa cresça numa casa onde ela nem é bem-vinda, onde ela nem queria estar ali. Outra, que... Quem não queria estar ali? Hã? Quem não queria estar ali? A criança que não queria estar ali? A mãe não queria que a criança estivesse ali. Se ela não quisesse, ela estaria transando? Talvez. Não, sei lá, existem várias hipóteses de uma pessoa ter um filho, ou não, pode ser sem querer, pode ser porque ela sabia e depois se arrependeu, pode ser porque ela não tinha nem conhecimento, pode ser uma criança que foi, né? Não, você sabe que a luta do movimento feminista não é essa, né? Você sabe que a maioria delas fala, olha, eu quero transar desvairadamente e eu não quero assumir o risco, não quero assumir a consequência do meu sexo. Você acha que isso é empoderamento ou irresponsabilidade? Eu acho que isso tem que ser uma escolha da mulher. Não, a escolha da mulher do corpo dela. Ela não tem o direito de escolher se ela vai matar uma pessoa, não. Olha só. Então assim, se pra ti um feto é uma vida, se eu pegar, enfiar a mão lá dentro, tirar e jogar no chão, ele vai sair andando, né? Porque pra ti esse pensamento, ele vai sair pulando corda. Mano, as pessoas que não andam, então, não tem vida pra você? Mano, pare de colocar isso assim. Tá. Então, assim, se eu pegar e enfiar uma árvore dentro da tua barriga, eu vou falar que tu não pode tirar porque a árvore é uma vida. Sendo que, assim, não tem sentido esse argumento que tu tá dando. Meu Deus, o que você tá falando, cara? Exatamente o argumento que tu tá dando. Meu Deus, a gente tá falando de um feto, velho. Não, olha só, a gente tá falando de um feto e você tá falando de enfiar uma árvore e falar que é vida. O que tu tá falando, velho? Tu fumou alguma coisa? Porque o bolo de células é uma vida. Não pode matar mais uma árvore, também é um bolo de células. As células são diferentes, mas são. Não, peraí. A gente tá falando de vida humana, tá? A gente não tá falando de uma árvore. Sim, não. Você tá falando de um feto? Olha só, você tá falando de... Não, a gente também é um bolo de célula. A gente pode se matar aqui? Envolvido, porque em quase tudo tem célula. No meu sangue tem célula. Então, tipo assim... Não, mas a gente tá falando de um feto, um ser humano. A gente tem um sistema nervoso. A gente tem um sistema cerebral. Mas quem disse que a vida começa... Não, mas quem disse que a vida começa a partir do sistema nervoso? Onde que tá escrito isso? Não, a partir do sistema nervoso começa a sentir a dor. Porque pra vocês... Não, aquele guri lá também, tô me baseando nas lives que tu já fez, começou a falar os métodos abortivos que existiam. Mano, o que isso tem a ver? Ele tá querendo, tipo, mostrar como as pessoas são más fazendo o feto sentir dor. Sendo que, tipo, mano, não sente dor, não sente nada. E, tipo, eu não entendo por que vocês se preocupam mais. Tá, por exemplo, então... existe beleza. o caso de muitas mulheres
na verdade, 1 a cada 2 dias, que morrem fazendo um aborto inseguro, ilegal. Tá. E essa mulher realmente sente dor. O filho que cresce e passa fome sente dor. Um feto, não. Por que vocês se preocupam mais com o feto do que com uma vida que já desenvolveu, uma vida que erra, que acerta, que tem pensamento? Tá ligado? Porque a vida do feto é tão importante quanto a vida de pessoa que tá aqui fora. É básico, é simples isso. Uma vida, no caso, anula a outra. Porque as mulheres que morrem fazendo um aborto clandestino acabam morrendo porque tentam tirar aquele feto que não sente dor. Tá bom, olha só, você tá falando tanto de questão de sentir dor. Eu volto a falar pra você. Existem diversas pessoas que não sentem dor, que têm o problema da analgesia congênita. A gente pode matar essas pessoas só porque elas não sentem dor? Onde que tá escrito isso? Só que não é matar um feto, Ingrid. E feto não morre, tipo, não é homicídio. Não, então por que você não tira o feto? Por que você não tira o feto inteiro da sua barriga e dá uma paulada nele? Vamos ver aqui quando a vida começa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ajeitar na tela. Deixa eu só consertar essa tela aqui, pessoal, que a gente vai tirar essa dúvida aqui. Vamos para lá. Visão genética. A vida humana começa na fertilização, quando espermatozoide e óvulo se encontram e combinam seus genes para formar um indivíduo com um conjunto genético único. Assim, é criado um novo indivíduo, um ser humano, com direitos iguais ao de qualquer outro. É também a opinião oficial da Igreja Católica. Essa é a visão genética. Então, quando o pai e a mãe fazem sexo, então quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, então a partir desse momento já é o início da vida. Aqui, em que momento a vida... Visão embrionária. A vida começa na 3ª semana de gravidez, quando é estabelecida a individualidade humana. Isso porque até 12 dias após a fecundação, o embrião ainda é incapaz de se dividir e dar origem a 2 ou mais pessoas. Então, existem divergências, mas não se pode negar o fato de que o feto é sim uma vida. Não se pode negar o fato de que o feto é uma vida. Como que não é vida? Onde que tá escrito que não é vida? Onde que tá escrito que não é vida? Em qualquer site que tu pesquisar, pesquisa aí, o que é um feto? Vai aparecer, é um amontoado de células, que isso, que aquilo, que aquele outro. Em nenhum momento fala, é o bebê, é a criança que tá na barriga da mãe. Então vamos lá, é a luta do direito das mulheres de escolher se mata ou não, certo? Se tira a vida do feto ou não. Não é isso que você tá querendo dizer? Tá bom. Falando, é essa a luta. E fazer, tipo, para te ter outras opiniões, mas tipo, por que tu aceita fazer debate se tu não aceita a opinião dos outros? Por exemplo, eu falo alguma coisa, tu discorda falando. Mas a gente tá num debate, o debate é pra gente contrapor ideias. Eu que não tô entendendo. Eu falo qualquer coisa, tu fala que é minoria, tu fala que... Sendo que, tipo assim, minoria existe de um monte de coisas. Não, mas eu tô debatendo com você, eu tô contrapondo seus argumentos, eu não concordo com o que você tá falando. Tá, e assim... Então vamos lá. O feto, vamos lá, o aborto, por exemplo, na Argentina, ele é legalizado com até 14 semanas, certo? Com 14 semanas, o feto, ele já regula o líquido amniótico, ele já tem uma impressão digital, ele já tem um coração batendo, ele já tem pulmão, ele já tem quase todos os órgãos vitais ali, né? Então, assim, eu acho horrível a forma que você se refere ao feto como se ele fosse algo abiótico. O que é algo abiótico? Abiótico é coisa que não tem vida. Por exemplo, água, atmosfera, essas coisas não têm vida, são coisas abióticas. O feto não é algo abiótico. A diferença entre mim
em um feto é que ele precisa de tempo esqueci o nome. Peraí. Ele precisa de tempo, simplesmente, para ele poder, né, desenvolver de fato e se tornar um ser humano como você acredita que ele não é um ser humano. Então, assim, você diminui muito só porque ele está dentro da barriga, sabe? Isso não é motivo para matar uma pessoa. É isso que eu tô querendo que você entenda. Ah, porque ele não sente dor, porque ele não desenvolveu, papá. Mas ele está desenvolvendo. E a partir do momento que você interrompe o desenvolvimento de uma pessoa, isso se chama assassinato. Assassinato. Nós também estamos em desenvolvimento. Você já ficou velha ainda? Não, você ainda não ficou velha. Você já está em desenvolvimento, até você chegar à idade velha e tal. Então, a partir do momento que eu interrompo esse processo na sua vida, de chegar à velhice, isso é um assassinato. Mano, como é que tu vai matar algo que não nasceu ainda? Tipo, se fosse um assassinato, por que não seria, igual tu fala, um assassinato no ventre? Não é um assassinato no ventre, é um aborto. Não. É uma interrupção de uma gravidez. É a interrupção de uma vida. Hã? É a interrupção de uma vida. Não, é o deixar de nascer, é a mesma coisa. Se tu mata uma coisa... Mas então, Deixar de nascer é outra coisa. Quando tu deixa de nascer, não nasceu ainda. Ou seja, não teve uma vida ainda. E outra coisa... Então, pra você, a vida é só depois que nasce. Sim, né? A vida é só depois que nasce? A vida depois que tu começa a pelo menos ter... Sei lá, tu começa pelo menos a sentir dor, igual eu falei. Porque pra mim, assim... A vida é só depois que nasce, então. A vida é depois que tu começa a ter um sistema nervoso e que tu realmente tá desenvolvido. Até porque, assim, tu acha realmente que se tu fosse tirar uma vida, o aborto não seria legalizado em país nenhum. Mas para isso existiu cientistas que comprovaram que não era. Senão eles não... Mas também eu mostrei cientistas que comprovaram que era, e aí? Eu mostrei cientistas que comprovaram que era, e aí? E aí? A gente tá tirando uma vida. Vamos lá. Peraí, vamos lá. Você disse o seguinte, é vida só depois que nasce. Isso nem biologicamente isso é provado. Você não, é vida a partir do sistema nervoso e tal. Isso em lugar nenhum tá escrito que a vida começa a partir do sistema nervoso, tá? Você não tem fonte, não tem dado nenhum para me afirmar isso. Então vamos lá. Como é que é vida só depois que nasce? Sendo que 9 meses, né? 9 meses a criança nasce. Um dia antes dela nascer, ela tá do mesmo jeito que ela tava na barriga. Como que é vida só depois que nasce? Pois, porque tu pegou uma frase, deixa eu falar, porque tu pegou uma frase que eu falei, pra ti a vida só depois que nasce. Eu falei sim, logo depois eu falei. Quando começa a sentir dor, quando começa a ter o cérebro começa a se formar e começa a criar pelo menos um corpo. Porque normalmente quando o aborto é feito, ele é um bolinho, ele não tem nada, tá ligado? Eu, por exemplo, não abortaria, mas eu não julgo outras pessoas que abortam porque é a decisão delas, tá ligado? Quem sou eu pra dizer, o que tu pode e o que tu não pode fazer? Tá ligado? Sem falar que, assim, o que tu quer é a diminuição dos abortos, da taxa de aborto. Né? Eu quero que o aborto não aconteça, eu não quero diminuição, eu quero que não aconteça. Mas isso acontece sendo legalizado ou não, só que daí as mulheres só morrem por ser ilegal. Então a gente deve legalizar só para as mulheres não morrer? Antes que tu dê aquele negócio de, então a gente tem que legalizar só porque, tipo assim, porque é crime, mas as pessoas abortam da mesma forma. E tu vai usar aquele argumento que todo mundo já usou pra mim. Então só porque matar é crime, mas as pessoas continuam fazendo, então não vamos mais fazer. Né? É o teu pensamento. Mas a questão é que uma coisa prejudica outra pessoa. Se eu vou lá e mato alguém, eu matei uma vida. Se eu aborto, eu interrompi uma gravidez. Uma vida. É isso mesmo. Caramba, você falou tudo, é isso mesmo. Interrompi uma gravidez, e aí? Você interrompeu uma vida, é a mesma coisa. Você acabou de falar a mesma coisa. Tá bom, vamos lá, para outro contexto. Tu quer que o número da taxa de abortos diminuam em todo lugar, né? E tipo, assim, tem vários países que a taxa de aborto diminuiu depois que foi legalizado. Mentira. Mentira? Mentira. Tá bom. Tu sabe... Você vai falar porque tem acompanhamento psicológico, tá? Você sabe quanto tempo leva um acompanhamento psicológico? Eu não falei nada disso. Não, mas você vai falar. Não, eu ia perguntar de taxa de abortos que existem. Oi? Tu sabe Não, eu ia perguntar se tu sabe o ranking de países que tem a maior taxa e a menor taxa de aborto. Não, onde o aborto foi legal, eu sei os países onde depois da legalização do aborto, o aborto aumentou, que foi no Uruguai, Estados Unidos e Austrália.
E os que diminuiu, tu não sabe. É porque é mentira. Portugal, Espanha, pesquisa é mentira. É mentira, sabe por quê? Porque Com quando a gente fontes vai que tu mostrar dados, quando a gente vai mostrar dados e fontes, a gente pega o dado que a gente quiser. Mas isso é uma mentira. E sabe por quê? então Porque tá primeiro, falando. vamos lá, eu vou te falar por que que é mentira. Porque elas falam, porque vai ter um acompanhamento psicológico. Primeiro, você sabe quanto tempo leva um acompanhamento psicológico? Quem tá falando de acompanhamento psicológico? Não, porque as pessoas falam o seguinte: o aborto vai diminuir porque antes da mulher abortar, ela vai ter um acompanhamento psicológico e no meio desse acompanhamento psicológico diminui o caso, ela desiste de abortar. É isso que as pessoas falam. É o que então? Não é o que eu falo. Assim, na minha que você fala? Assim, por exemplo, tu engravida lá, tu não quer, tu normalmente se apavora quando uma pessoa que não quer abortar, que não tem condição, já sabe que acha que a vida vai acabar ali, a sua vida. Então, o que ela pensa de primeira? Bom, preciso abortar. Ela vê o primeiro método que tem, toma o remédio, o primeiro remédio que vê, toma tudo pra interromper aquela gravidez. Certo? Mas quando ela tem a opção de fazer uma coisa segura, que não vai custar a vida dela, ela se desespera menos, porque ela sabe, bom, se eu quiser interromper a gravidez, vai ser feito de uma forma segura. Eu não preciso me engolir o primeiro remédio que eu ver, tá ligado? Então, assim, aqui, o número de países com os maiores índices, eu anotei com a fonte da Organização Mundial de Saúde, a OMS. E os países com os maiores índices são Paquistão, Quênia e Índia. E todos têm o aborto legalizado. E tem os que têm as menores índices, que são a Suíça, a Singapura e a Eslováquia, que são os que têm menos. E são todos legalizados. Mas a população é diferente. Pois é, mas se a lei proibisse alguma coisa de fazer, esses números teriam invertido. Então, para mim, se já não vai mudar, é melhor tentar salvar a vida da mulher e do bebê, se ela quiser, do que acontecer da mulher morrer fazendo clandestinamente, entendeu? Não, eu acho que a gente tem que salvar a vida. A gente tem que salvar a vida das duas pessoas. Primeiro, você tá sempre frisando a mesma coisa. Pra mim não é vida, papapá. Se não é vida, então pra que você precisa, por exemplo, tomar um remédio pra matar o feto? Porque tem aqui o aborto do envenenamento salino. É pra que o remédio que você toma? Porque quando evoluir vai se tornar uma vida, mas ainda não se tornou. Você tá ficando doida. Salvar a vida das duas pessoas. Olha o pensamento da menina de baixo. Como é que vai salvar a vida se é um aborto? O aborto já é para matar uma vida. Rapaz, é barril, viu? Tá barril. Eu vou explicar pra você o envenenamento salino, como é que funciona. Esse processo, já escutou? Não parece. Porque, cara, pra vocês, do jeito que aborta é, sei lá, enfiando um facão e fazendo assim, tá ligado? Mas é isso que acontece. Mas é isso que acontece. Você não sabia disso? Ingrid, pelo amor de Deus. Vou te mostrar. Casos isolados, tem pessoas que optam Não, isso não é caso isolado. É isso que acontece em clínicas clandestinas. Primeiro eles vão picotando a criança, tira o braço, tira a perna, depois já arranca a cabeça fora. O DX é assim. Clínica clandestina. Porque você acha que o aborto seguro vai ser feito como? O aborto seguro vai ser feito como? Ele é feito normalmente com um daqueles que eu esqueci. Como é que coisa daqueles negócios de médico, que é tipo um coisinha uma assim, tesoura que vai picotando a criança. Não é uma tesoura. E tu enfia e coloca no bolinho. Que não sente nada, ele não vai gritar. Olha só, ninguém aborta criança no bolinho. Para de viajar na maionese. Ninguém nem sabe que tá grávida quando a criança tá no bolinho ainda. Então, é com uma cabeça e 2 olhos e os dentes também. O que é pra ti um feto? Tu tá falando que não é um bolo de células, é o que? Ele tem cabelo? Não, querida, olha só, é um bolo de célula. Acontece que nós também somos um bolo de célula. Então, assim, isso me dá legalidade de te matar, As pessoas que perdem a consciência, a gente também pode matar essas pessoas. As pessoas que perdem a atividade cerebral e depois de anos volta, a gente também pode matar essas pessoas? Como é que... Nada a ver. Tá, vamos, olha só. Ué, gente... Eu não tô entendendo sua justificativa pra tirar a vida de um inocente. Até agora eu não tô entendendo. Um inocente, cara. Olha só. Não, ele não cometeu um crime. Ele não é inocente. Ele não tem vida pra cometer um crime ou ser inocente. É a mesma coisa que falar que uma janela é inocente. Que? A gente tá falando de vida humana. A gente não tá falando de janela, minha amiga. Mas é uma coisa que não tem vida
o bolo de célula também não tem. Como não tem vida? Ele já tem toda a propriedade genética para ser um ser humano. Como que ele não tem vida? E o sistema nervoso, né? Só o básico. Tá, mas quem disse que a vida começa a partir que tem o cérebro e o sistema nervoso? Então, uma janela não tem sistema nervoso, não tem cérebro, é uma vida? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É, meu Deus mesmo. Tá, e sabendo que a taxa de número de abortos pode abaixar após a legalização, por que tu não tenta fazer com que ele legalize para ver se isso vai acontecer e ter uma probabilidade e ainda conseguir salvar as mulheres que abortam clandestinamente? Porque no que vocês pensam, é tipo assim, ó. É que tu não acredita nisso, mas tem os países que a taxa de aborto diminuiu após a legalização. Suíça, E o que isso quer dizer? Portugal. Como O que assim? isso quer dizer? Tu não quer a diminuição dos abortos? Querida, eu não quero que o aborto aconteça. Eu não quero a diminuição, eu quero que não aconteça. Eu não quero que crianças morram de forma segura, bebês, fetos, não sei como é que você prefere chamar. Eu não quero que essas pessoas morram assim, de forma segura no ventre. Você tá me entendendo? Eu já acabei de citar aqui 3 países onde o aborto, depois que foi legalizado, aumentou. Ó, Uruguai, Estados Unidos, Austrália. E aí? Eu também citei 6. E aí? Não, mas e o que isso quer dizer? A gente tem que lutar pela vida. Entre acontecer 1 milhão de abortos por dia e acontecer 2, qual tu vai preferir? Que aconteça 2. Então, se Não, tem vou preferir que não aconteça nenhum. Mas entre essas duas opções, tu prefere qual? Não, não prefiro nenhuma. Eu não quero que aconteça. Ah, tu prefere 1 milhão, então, porque se tu prefere o centro, então Não, tu eu não prefere prefiro nenhum. Eu não prefiro na nenhum. liderança maior. Né? Não, eu não prefiro nenhum. E aí? Então por que tu luta contra isso? Porque eu sou a favor da vida, eu não posso lutar contra isso? Nunca. Nem que o aborto seja legalizado quer dizer, seja proibido em todos os países ou seja legalizado, sempre vai ter pelo menos um número de aborto por ano. Isso é Erradamente. Erradamente. Então por que tu luta por isso, contra o aborto, sabendo que isso nunca vai deixar de acontecer? Porque eu te dei 2 opções, 1 milhão ou 2. Tu falou que não prefere nenhum. Vamos lá. Você tá falando que quer descriminalizar porque você quer que as pessoas transem desvairadamente, aí depois, não quero ter filho, vou lá abortar. Você acha isso responsável? Foi isso que eu falei, Ingrid. Por que tu distorceu e não responde minha pergunta? Não, eu tô perguntando. Você também não tá respondendo as minhas perguntas. Tu distorce as coisas, cara. Vai, responde minha pergunta. Você acha isso ético? Você acha isso bacana? Perguntei Você acha isso bacana? Eu já falei pra você que eu não quero que o aborto aconteça em hipótese alguma. Ponto. Mas você entendeu? Independente de qualquer coisa que aconteça, vai acontecer. Né? Então, Sim. por que tu luta contra isso, sabendo que sempre vai acontecer? Porque Então, vamos lá. Eu vou usar que é a diminuição, né? Eu vou usar o mesmo argumento que você falou que eu ia usar. Vamos descriminalizar o roubo porque as pessoas continuam roubando. Por que tu não responde minha pergunta? Ó, eu acabei de responder. Não. Tu não respondeu a pergunta que eu fiz. Eu vou te fazer uma pergunta. Tá? Atenção, responda, ó. Tu sabe que independente do que aconteça, o aborto sempre vai acontecer. Isso é um fato, por mais que tu não queira ou que eu não queira, sempre vai acontecer. E aí eu te perguntei se entre acontecer 2 milhões de abortos por dia ou acontecer 1, tu falou que não prefere nenhum. Mas eu não te entendo, porque nunca vai ficar com nenhum aborto no mundo. Sempre, pelo menos, vai ter um, independente de qualquer coisa. Então eu tô te perguntando por que tu luta contra o aborto, sendo que tu falou, quando eu te fiz a pergunta dos 2 milhões ou 1, tu falou que não preferia nenhum. Tipo, qual que é o sentido? Se tu sabe que nunca vai deixar de existir nenhum. Sempre vai ter pelo menos um. Isso é, tipo, impossível. Não, mas eu acabei de responder. Você quer descriminalizar uma coisa só porque ela ainda tá acontecendo. Então vamos descriminalizar o roubo porque ele continua acontecendo. Não, eu nunca falei que eu queria descriminalizar algo porque ele já acontece. E sim porque... Porque você acabou de falar isso. Acaba não só com uma vida, como tu chama, que é o feto, eu vou usar como tu fala, acaba com 2 vidas, então. O que é pior, acabar com 2 ou acabar com uma? Acabar com nenhuma. Ué. Exatamente. Isso nunca vai acontecer, Ingrid. Independente de tudo, olha independente de todo mundo virar quando a pessoa, olha só, tudo que a gente faz na vida tem uma consequência, tá? Eu vou te trazer essa responsabilidade aqui porque eu acho que você não tem. Então, tudo que a gente faz na vida tem uma consequência. Se ela escolheu abortar, ela vai sofrer a consequência daquilo. E outra, não tem nada, não tem nenhuma cirurgia que a gente faz que não corre risco. Por exemplo, existe uma ativista que fez um aborto seguro e morreu fazendo aborto seguro. E aí? Uma pessoa também que, de certo, foi descolorir o cabelo e morreu com infecção. Porque existe caso de tudo, isso é caso isolado, igual tu fala.
Então, vamos Então, continuar criminalizando o aborto, porque tá matando uma criança. Você tá querendo que crianças morram de forma segura. Isso não tem sentido. e não tem sentido tu querer salvar a vida, tu é pró-vida. Por que tu só é pró-vida quando a criança tá dentro o feto tá dentro da barriga? Por que não se preocupa com a mãe, que vai ter que abortar clandestinamente e vai morrer junto? Vai Ué, é morrer. só ela parir. É só ela parir que ela não morre. Ih, Cara, isso é muita hipocrisia, porque tu diz que é a favor da vida, né? Tu diz que é a favor da vida. Só que tu não se importa como essa vida vai ser vivida, Ingrid. Tu não se importa se a criança vai viver tá, vamos lá. bem, Vamos lá. As feministas se importam? se vai sofrer abuso, se a criança vai sofrer qualquer coisa que for. Tu não se importa com isso. Até porque se tu se importasse com isso, é por isso que tu estaria lutando. Não, Não, estaria então lutando peraí. por... Ó, Não, eu vou ó, então botar o vamos dedo lá. na Então cara e não vou vamos dizer que tu não pode abortar porque tu é uma vagabunda. Não, Porque tu olha é perna só. Esse é o teu pensamento. Não, olha só. Então vamos abortar todas as crianças do mundo, porque ninguém vamos lá, como eu posso dizer, excluído de não sofrer, de não ter um sofrimento na vida. Todo mundo tem um sofrimento na vida. Então a gente vai abortar todas as crianças do mundo para ninguém sofrer, para todo mundo viver feliz. Ah, inclusive, vamos matar todo mundo que tá triste, porque, né, essas pessoas têm menos direito à vida do que nós, que estamos felizes, não é mesmo? Não é isso que você tá falando? Olha só, posso te dar um exemplo? Existe lá uma pessoa branca de classe média alta, homem lá, branco de classe média alta. Branco? Por que não existe preto rico, não? Tá, Por que só posso branco? continuar? Pode. Porque é o exemplo que eu dei. Tá bom, vai lá então. Porque as pessoas mais privilegiadas são as pessoas brancas. Tá, vai, fala. Enfim. Aí tem uma pessoa branca, que é homem, classe média alta. Tudo privilegiado, né? Todos os índices de privilegiamento a pessoa tem. Ela vai lá e faz um filho uma mulher que ele não quer. Ele vai lá e faz o filho ele não quer. E por outro lado tem Peraí, um ele homem, faz um filho que ele não quer? Não entendi. ele faz, tipo assim, camisinha furou ou qualquer coisa do tipo. Ele não queria aquele filho, mas aconteceu. Então ele assumiu o risco, né, sabendo que nenhum método é 100% eficaz, ele assumiu o risco daquilo ali, que se der errado, ele sabe que ele vai ter que assumir as consequências. Sim, é isso que eu tô falando. Então vai, continua. Ah, obrigada. Enfim. Aí, por outro lado, tem o homem que é negro, mora na favela e é pobre. E ele vai lá e engravida uma mulher. Só que ele não quer ter aquele filho. Qual dos dois filhos que vão Como que nascer? ele não quer se ele transou? Por quê? Ingrid, Como porque que ele não quer se ele acho que transou? são 10% das pessoas que têm relações sexuais porque querem ter filhos. Isso, tu querendo ou não, nunca vai deixar de acontecer. Não, mas a pessoa que tá tendo relação sexual, ela sabe que nenhum método é 100% eficaz, então ela tá assumindo o risco. Nem sempre, mas ok. Posso continuar? Pode. Enfim, qual daqueles dois filhos que vai nascer, já que é obrigatoriamente por lei ter que nascer, vai nascer o filho branco do pai rico e vai nascer o filho preto do pai pobre? Quem desses dois tu acha que tem mais chance de se dar bem na vida? Com o país que a gente tem hoje. Não, mas o que isso tem a ver? Vamos lá. A minha família toda, vou te dar um exemplo, tá? Fala o que tem a A minha família toda nasceu em lugar pobre, de favela, lugar de baixa renda. Era um prato de comida para dividir para 4 pessoas. Ninguém morreu, tá todo mundo bem sucedido. Temos casa própria, temos carro. Então, assim, a gente vai definir o rumo para sempre da vida de uma pessoa por causa de um momento ruim. Tipo, nasceu pobre, vai continuar pobre a vida toda, então vamos matar. É isso que você tá me falando? Os teus pais provavelmente te quiseram, pelo que tu fala até. Meus pais não, fui criada só com a minha mãe. Meu pai sumiu da minha vida, só foi aparecer em 2015. Tua mãe quis te ter. Lógico. Pois é. Tua mãe quis te ter, tua mãe é bem na cabeça, ela não tem nenhum problema psicológico. Como assim? Não entendi. Minha mãe não tem problema, não teve problema psicológico? É isso que você tá falando? Ela não tem excesso de raiva, depressão, essas coisas assim, ela não tem. Então, a minha mãe, ela já faleceu, ela faleceu em 2018 de câncer, e não, ela nunca teve um problema psicológico. Enfim, exatamente, ela nunca teve. Só que tem as pessoas que têm, Ingrid, isso que tu não entende. E aí quem acaba sofrendo consequências é a própria criança. Se tu se importasse realmente com o filho ali, com o filho que é o feto, né? Por que tu ia querer botar a vida dela, tipo assim, a saúde mental de 2 pessoas, não é só a do feto. Vamos lá, vamos lá. Se fosse assim, por exemplo, engravidei hoje, no outro dia vai nascer um filho aqui
do meu braço. Eu não vou ter que passar por dor, eu não vou ter que passar por insônia, por esse monte de coisa. Seria totalmente diferente, mas a mulher tem que carregar aquilo por quase um ano, 9 meses. Não, vamos lá. Carregar filho é algo difícil, mas a partir do momento que ela assumir o risco, ela vai ter que, né, arcar com as consequências. Vamos lá. Você sabia que uma mulher que aborta, ela tem 5 vezes a chance de cometer um suicídio? Mutilação? Depressão? Você sabia que isso acontece? Não, né? Porque as feministas não te contam isso, mas isso acontece. E sabe quem segura essa barra depois? É a igreja. Por quê? Porque elas não estão nem aí pra vida. Elas não estão nem aí pro feto. Elas não estão nem aí. Elas querem que você mate mesmo e dana-se o que você vai fazer depois. Mas sabe quem segura essa barra depois? A igreja segura essa barra. Eu conheço a Lagoinha mesmo. A Lagoinha vai um monte de mulher lá que já abortou e que fica chamando lá o pastor assim, pastor, eu tô mal porque eu abortei, tô me sentindo mal. E aí depois a pessoa comete suicídio, vem depressão, um monte de coisa. Então assim, abortar não melhora a vida de ninguém, nem pra mulher e nem pro feto, nem pra criança. A igreja é aquela mesma que ano passado lá tava apontando o dedo na cara da menininha que foi estuprada de 10 anos e não queriam que ela abortasse, porque o pensamento de vocês é esse. Foi um monte de gente lá apontar o dedo na cara e falar que não era pra fazer aquilo, que aquilo era um pecado. Cara, a criança já tava com 6 meses. A criança tava com 6 meses de vida. Então, tu queria que a criança de 10 anos que foi estuprada tivesse aquele filho. Olha só, ela podia parir, mas ela não era obrigada a ficar com o filho. Ela podia dar pro Estado doar pra uma família. E aí? Qual o Tá, problema mas disso? o que tu... Tô te perguntando, tu queria que ela tivesse aquele filho? Ué, ela não era obrigada a ficar com a criança. Ela podia parir a criança e dar pro Estado pra uma Mas família tu adotar. queria, né? Queria. Pra abortar. Ai, cara, meu Deus, quem tem esse tipo de pensamento pra mim é retardado, mano. A guria não teve culpa de nada. Não, realmente, a guria guria não teve foi- culpa de nada. E Inclusive, o a gente feto não não deve tem culpar vida. ela. Não, a gente não deve culpar a menina. Quem deve ser culpado é o cara que estuprou, né? E outra, o feto muito menos. O feto nem sabe por que ele tá ali. Então, assim, ele tem o direito de ele não nascer, sabe ele tem o direito à vida. Ele tem o direito à vida, né? E doa ele pra uma família que queira. Qual o problema disso? Uma família que queira. Enfim. Tá. Então, o que eu falei? Tu falou que a igreja que salva as mulheres depois que abortam, que não sei o quê, no caso, a mesma igreja que tava apontando o dedo na cara de uma menininha. Só que eu não vi ninguém que era dessa Eu não vi igreja. ninguém. Peraí, quem apontou o dedo na cara dela? Eu não vi ninguém apontando o dedo na cara dela. Meu, tu mora numa Apontou caverna. o dedo na cara dela ou eles estavam militando para que não abortasse a criança? Eles estavam na porta do hospital fazendo um protesto. Para não abortar a criança. Para não abortar Exatamente. o bebê. Isso. Mas quem estava apontando o dedo na cara dela? Mano, Eles estavam isso é um militando jeito para não abortar. assim, porque é a mesma coisa que tu faz. Tu pega e milita na internet, né? Ah, não, porque aborto é errado, porque isso, porque aquilo. Tu não tá literalmente chegando na rua e falando pra uma mulher que é a favor do aborto. Ô, meu, olha aqui, tu tem que criar esse filho sim. Só que isso é uma forma de protesto, Ingrid, que é a mesma coisa que eles fizeram. Tá ligado? A criança tinha 10 anos. Da onde já se viu uma criança de 10 anos que foi estuprada, tu ir na porta de um hospital, que ele decidiu o que ela deve fazer com aquele filho que nem. Sabe? Sabe, né? Um fruto de estupro. Não era nem pra acontecer e dizer que ela tem que criar. Dizer que ela tem que criar é em forma Ninguém disse que ela tem que criar, menina. Eu acabei de falar que ela não é obrigada a criar. Os protestantes disseram, os crentes aí disseram. Não, mas o protestante não, o que eu sabe foi a igreja católica, as pessoas católicas. Mas, enfim, é a minha opinião, tá? Eu tô te dando a minha opinião. Eu falo por mim. Eu tô te dando a minha opinião. Eu não acho que a mulher deva ser obrigada a criar um filho que ela não quer. Tô falando de caso de estupro, tá? Caso de estupro. No caso de estupro, eu não acho que ela seja obrigada a ficar com uma criança, até porque aquele sexo foi sem o consentimento dela, né? Então ela pode parir a criança e dar pro Estado doar para uma família. E aí, qual deveria ser a luta das feministas? Para que aquela criança entrasse num lar amoroso, para que o processo de adoção fosse mais rápido. É isso. É o que devia ser a tua luta também, não é por isso que tu quer? Mas Só é que isso que eu tô até fazendo aqui. Pois é, eu não vi um post no teu perfil até agora falando sobre isso. Sobre a carregação pilar, ou sobre não sei o que, tu nunca falou sobre você isso. Você não viu o vídeo, mas eu fiz, tá? Um vídeo falando sobre isso. Uhum. Com a mesma quantidade que tu fala sobre aborto. Tu tem até um destaque pra isso, né? Pra Superlares aí. Sim. Sim. Pois é, exatamente. Então, outro erro que tem em tu apoiar o aborto só se for em causa de estupro. Porque primeiro tu quer que uma pessoa viole o corpo de uma mulher pra depois ela poder ter autonomia sobre o que ela quer pra ela. Eu não entendi. Fala de novo. Que tava lendo no comentário. Fala de novo.
tu é a favor do aborto em caso de estupro só, né? Só quer que ela decida. Não, eu não sou a favor do aborto em nenhum caso. Então tu quer que se ela for estuprada, ela tenha um filho, mesmo se ela não quiser? Não, eu acho que ela deve parir a criança e ela não precisa ficar com a criança. Já falei isso 1 milhão de vezes aqui pra você. De Então tu novo. quer que ela não sei como se fala, que ela tenha um filho sem que ela queira com um sexo que não foi consentido. Mas você acha, por exemplo, você acha certo te punir pelo erro de um terceiro? Digamos que seu pai cometa um latrocínio. Começou. Você acha certo eu te punir pelo erro do seu pai? Acha? Se eu tiver a ver com o que ele fez, acho certo. Vamos lá, você não fez nada, tá? Digamos seu pai que cometeu o crime. Você acha certo eu te punir junto com seu pai? Não, né? E o aborto em caso de estupro é a mesma coisa. O que aquela criança que tá ali, o que ela tem a ver com o estupro? E o que a Ela é o pessoa fruto do estupro. tem a Ela ver? tem que... O que a criança ou o adolescente, a pessoa que foi estuprada, tem a ver também? Por que ela vai ter que passar por esses 9 meses, mano? Isso não deve ser uma tortura. Olha só. Eu nunca... Mas eu me coloco no lugar de uma pessoa que sofre isso. Tipo, deve ser horrível. E tu ainda Olha tem só. que carregar aquilo por 9 meses. Toda vez que tu olhar no espelho, tu vai saber que tu tá com aquele fruto. E assim, uma pessoa que foi estuprada, pensa, se eu tivesse acontecido isso comigo, nossa, Deus me livre. Mas se tivesse acontecido comigo e eu tivesse engravidado, eu não iria abortar. Mas eu não ia conseguir colocar uma criança no orfanato, Ingrid, porque eu não consigo fazer isso. Eu não conseguiria. Olha Não é- só, uma vida. Então eu teria que conviver com aquilo pro resto da vida, porque eu não consigo botar no orfanato e também não consigo abortar. Eu teria que lidar com isso. Entendeu? É isso Vamos que lá. Uma vida já foi destruída. Então, destruir outra vida não vai diminuir a dor da mulher que já foi estuprada. Você tá me entendendo? Eu acabei de falar aqui que o aborto ele aumenta 5 vezes a chance da... Deixa eu terminar de falar. O aborto aumenta 5 vezes a chance da mulher cometer um suicídio. Aumenta 5 vezes a chance da pessoa se mutilar, desenvolver uma depressão. Nesse caso de estupro, eu particularmente sou mais maleável. Eu acho que cabe à mulher decidir, sem interferência de ninguém, ou ela e o marido, ou quem for, se for uma pessoa solteira, ela que decida. Quanto a isso eu não faço objeção, no caso de estupro. Mas também sou a favor que tire a vida do estuprador, coisa que as feministas não são. Ponto. O aborto não vai melhorar a vida dela. A gente tem que preservar as 2 vidas que são inocentes, que não tem a ver com crime. A gente tem que punir o estuprador. É isso que eu tô tentando te dizer. Exatamente. Por que tu não faz? Por que não fizeram aquele protesto, aquela igreja que tu fala? Por que tu não posta um monte de coisa querendo condenar o errado e sim as mulheres que decidem abortar? Mas o cara que cometeu o crime, ele já foi condenado. O país que tem hoje, cara, meu Deus, se o cara tem uma graninha a mais, ele sai fácil da cadeia, isso todo mundo sabe, tá ligado? Porque assim, tipo assim, sem falar que esse negócio de aborto, ele só, de ser proibido, ele só privilegia quem tem mais dinheiro. Porque eu, por exemplo, se tivesse dinheiro e não quisesse ter um filho, eu ia só ir lá, pagar caro pra um médico que fosse seguro, eu ia ter minha vida salva, o aborto ia ter acontecido, ninguém ia ficar sabendo. Mas quem sofre com isso... Lindo matar crianças escondidas, né? Exatamente, muito bom. Tu me interrompe pra falar umas coisas que não tem a ver com o assunto, mas enfim. Daí tá. Aí tem a mulher lá, negra, que não tem dinheiro pra nem comer alguma coisa. Ela não tem dinheiro pra ir pagar uma clínica, muito menos pra criar uma criança. Então a única coisa que resta pra ela é abortar clandestinamente. Uma mulher negra, como se o negro tivesse diferença do branco. Essa conversa só para idiota. Porque aqui, essa menina, quando ela crescer, ela não vai dar nada. Ela está pregando aí livros e flores que o feminismo ensinou. Porém, é uma socialistazinha de iPhone. Está falando sobre a vida de adultos, querendo viver coisa de adulto, que não deveria viver nessa idade de 15 anos. Mas aí ela já está querendo sexo desregrado, para quando abortar, ser uma coisa normal na vida de qualquer ser humano, de qualquer mulher. Vai entender. Entendeu? Isso pra mim não é justo, porque as pessoas que têm dinheiro saem privilegiadas com isso. E as pessoas que não têm só se fodem mais. Tá ligado? Pra no final das contas, o feto foi abortado da mesma forma.
entendeu? Porque se uma pessoa quer abortar, ela vai lá e aborta clandestinamente ou vai para um país aí ou paga caro para alguém e faz, certo? Então quem sai privilegiado disso? Pessoa que tem grana, cara, porque pessoa que é pobre não tem. Então, se ferra, é isso que eu tô falando. Entendi. Então, o que eu tô vendo aqui é que não importa o que eu falei pra você, que feto é vida, que pobreza não é sinônimo de que a pessoa vai ficar pobre a vida inteira, que a vida pode mudar. Não adianta nada que eu falar aqui, porque você quer que o aborto seja legalizado. Então, enfim, tudo bem, já botamos os nossos contrapontos aqui, senão esse bate-papo vai ficar aqui até ano que vem. E aí, eu queria perguntar se você se importa que eu suba alguém aqui pra falar com você. Você quer? Ai, se prolongar por muito tempo eu não ia querer não, mas se for rapidinho pode ser. Tá, eu vou botar um menino aqui que ele entende muito sobre esse tema de aborto. Ele adora falar sobre isso. Vou botar ele aqui pra falar com você. Porque Ai, senão, se for a conversa já deu já. Quê? assim, Fala aí. Oi, gente, tudo bem? oi. Vocês estão debatendo sobre aborto, não é isso? É. Tá. E o que eu queria comentar sobre aborto? Eu estava falando sobre aborto em caso de estupro, e é muito interessante que eu estava pesquisando esses dias, inclusive uma das seguidoras da Ingrid me chamou, veio conversar comigo sobre a questão do aborto em caso de estupro, por que eu seria contra, se eu levo em consideração a mulher que está passando por isso. Claro, então, o que acontece é, segundo alguns estudos, 23% das mulheres que são estupradas, elas têm esses problemas pós o aborto, alguns problemas de estresse, enfim. Mas quando você olha o número de pessoas que são abortadas, que fazem o aborto, no caso, né? Você vai ver que a chance de uma mulher morrer por suicídio é 600% maior do que uma que não fez um aborto. Você vê, por exemplo, a questão da depressão. Em países como Bielorrússia, se eu não me engano, 80% das mulheres aí apresentaram sintoma de se culpar por causa de ter feito um aborto. Então, o que acontece é, um problema não vai anular o outro. O aborto não vai anular que ela foi estuprada. O aborto não vai anular nenhum dos problemas que ela vai ter que passar por conta do estupro. Além de que o aborto, em caso de estupro, serve muitas vezes para nenhum dos problemas que a mulher vai ter. Na verdade, o aborto vai criar mais problemas. Um outro estudo também, teve um homem que chama, se não me engano, David Herdon. Ele escreveu um livro onde ele fez uma associação de aborto. E ele falou que 84% das mulheres que foram estupradas e levaram a gravidez adiante, elas não tiveram problemas com a gravidez. 84%. Elas começaram a gostar de estarem grávidas. Então, assim, são coisas que o aborto vai, na verdade, prejudicar a mulher. Então, olhando para a saúde da mulher, olhando para como a mulher está se sentindo, como ela vai se sentir depois do aborto, eu seria contra, inclusive, nesse caso. Inclusive no estupro. Uhum. Só se a tua mãe não fosse acontecer isso com ela, né? Porque normalmente se acontece isso com alguém da nossa família, é totalmente diferente, né? Do que tu apontar a mão pra alguém. Tipo, pra começar, tu não devia não falar sobre isso, porque tu Meu microfone está desligado. Eu vou cortar esse vídeo e vou colocar em outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande e aí fica chato. Vou botar em outro vídeo. Eu vou interromper aqui, postar esse daqui, e aí você que está assistindo sabe que vai estar no próximo vídeo a continuação desse aqui.